Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você está aqui é porque busca a verdade por trás dos grandes eventos que moldam nosso mundo. E hoje vamos mergulhar em uma história que redefiniu o cenário político global e chocou milhões: a captura de Nicolás Maduro. Este é um evento que muitos consideravam impossível, um ponto de virada que mudou o destino de uma nação e reverberou por todo o planeta. Prepare-se para uma análise profunda, detalhada e sem rodeios. Mas antes de começarmos, se você valoriza um conteúdo investigativo e imparcial como este, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas análises futuras. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo histórias como essa. Agora vamos ao que interessa. O que aconteceu em 3 de janeiro de 2026? Essa data ficará marcada na história. Foi o dia em que o impensável se tornou realidade. Em uma operação militar audaciosa e sem precedentes, forças especiais dos Estados Unidos, atuando em solo venezuelano, capturaram Nicolás Maduro, o então presidente da Venezuela, e sua esposa, Cília Flores. A notícia explodiu como uma bomba, pegando o mundo de surpresa e desencadeando uma série de eventos que ainda estamos tentando compreender. Por anos, Maduro havia desafiado a pressão internacional, as sanções e as ameaças. Ele parecia intocável, entrincheirado em seu poder apesar da crise humanitária e econômica que assolava seu país. Mas em um piscar de olhos, tudo mudou. A operação foi rápida, cirúrgica e, para muitos, chocante. Como foi possível? Quem autorizou? Quais foram as consequências imediatas e de longo prazo? Essas são as perguntas que vamos explorar hoje. Quem é Nicolás Maduro e por que era alvo? Para entender a magnitude da captura, precisamos revisitar a figura de Nicolás Maduro. Ele ascendeu ao poder após a morte de Hugo Chávez em 2013, prometendo continuar o legado da Revolução Bolivariana. No entanto, sua presidência foi marcada por uma profunda crise econômica, hiperinflação, escassez de alimentos e medicamentos, e um êxodo massivo de milhões de venezuelanos. Internacionalmente, Maduro era acusado de violações de direitos humanos, corrupção generalizada e, mais tarde, de narcotráfico. Os Estados Unidos, em particular, o consideravam um ditador ilegítimo, responsável pela desestabilização da região e por crimes contra seu próprio povo. A administração Trump, desde seu primeiro mandato, havia declarado Maduro como um alvo prioritário, oferecendo recompensas por sua captura e impondo uma série de sanções econômicas sem precedentes. A pressão era constante, mas Maduro resistia, apoiado por Cuba, Rússia, China e Irã. Ele se tornou um símbolo de resistência anti-americana para alguns e um tirano para outros. Sua permanência no poder, apesar de toda a adversidade, era um enigma. Mas o que o tornava um alvo tão persistente para Washington? Era apenas uma questão ideológica, ou havia interesses mais profundos em jogo? A resposta, como veremos, é complexa e multifacetada. A operação militar passo a passo. A captura de Maduro não foi um ato impulsivo. Foi o culminar de anos de planejamento, inteligência e coordenação. Embora os detalhes exatos permaneçam sob sigilo, relatórios vazados e análises de especialistas nos permitem reconstruir os eventos. A operação, batizada de Fênix Ascendente, começou nas primeiras horas da madrugada de 3 de janeiro. Equipes de elite, compostas por membros do Comando de Operações Especiais dos Spetsnaz, SOCOM, foram inseridas em território venezuelano por múltiplos pontos. Acredita-se que a inserção tenha ocorrido por via aérea, utilizando aeronaves furtivas e por via marítima, com submarinos e pequenas embarcações de alta velocidade. O alvo principal era o Palácio de Miraflores, a residência presidencial em Caracas, e outros locais de refúgio conhecidos de Maduro. A coordenação foi crucial. Cada equipe tinha um objetivo específico: neutralizar a guarda presidencial, garantir rotas de fuga e, claro, localizar e capturar Maduro e sua esposa. A surpresa foi o elemento-chave. A inteligência americana havia monitorado os padrões de segurança de Maduro por anos
identificando vulnerabilidades e janelas de oportunidade. A operação foi executada com precisão cirúrgica, minimizando baixas civis e confrontos diretos com as forças armadas venezuelanas, que foram pegas completamente desprevenidas. Como os ILPDUA planejaram a captura. O planejamento da Operação Fênix Ascendente remonta aos primeiros anos da administração Trump. Inicialmente, a ideia de uma intervenção militar direta era considerada extrema, mas nunca totalmente descartada. Com o tempo, a estratégia evoluiu de uma invasão em larga escala para uma operação de captura de alto valor, focada em alvos específicos. O plano envolvia uma combinação de inteligência humana, vigilância eletrônica e análise de dados. Agentes da CIA e da DIA, Agência de Inteligência de Defesa, passaram anos infiltrando redes, recrutando informantes e mapeando a infraestrutura de segurança venezuelana. A chave para o sucesso foi a paciência e a coleta meticulosa de informações. Eles estudaram os hábitos de Maduro, seus movimentos, seus círculos internos de segurança e até mesmo suas rotinas pessoais. A tecnologia desempenhou um papel vital, com drones de vigilância avançados, interceptação de comunicações e análise de dados de satélite. O objetivo não era apenas capturar Maduro, mas fazê-lo de forma a evitar um conflito prolongado e a desestabilização total do país. Era uma aposta de alto risco, mas que, no final, rendeu frutos para a administração americana. O papel da inteligência americana. A inteligência americana foi a espinha dorsal da Operação Fênix Ascendente. Sem informações precisas e em tempo real, a missão teria sido impossível ou teria resultado em um desastre. A CIA e a DIA trabalharam incansavelmente para penetrar nas camadas mais profundas do regime de Maduro. Isso incluiu o recrutamento de fontes dentro das Forças Armadas venezuelanas, do Serviço de Inteligência, SEBIN, e até mesmo do círculo íntimo de Maduro. Essas fontes forneceram informações cruciais sobre a localização de Maduro, seus planos de segurança, suas rotas de fuga e a lealdade de seus guardas. Além disso, a vigilância eletrônica foi massiva. Todas as comunicações de alto nível dentro do governo venezuelano foram monitoradas, analisadas e decifradas. A capacidade de prever os movimentos de Maduro e de entender as dinâmicas internas de seu regime foi o que permitiu que as forças especiais americanas agissem com tamanha precisão. A inteligência não apenas localizou o alvo, mas também garantiu que a operação fosse executada com o mínimo de resistência possível, pegando a todos de surpresa. Delcy Rodrigues e as negociações secretas. Aqui entra um dos capítulos mais intrigantes e controversos dessa história, o papel de Delcy Rodrigues. Como vimos em nossa série anterior, Delcy, a então vice-presidenta da Venezuela, e seu irmão Jorge Rodrigues, presidente da Assembleia Nacional, estavam envolvidos em negociações secretas com os Estados Unidos desde outubro de 2025. Essas negociações, mediadas pelo Catar, tinham um objetivo claro: uma transição de poder na Venezuela sem Nicolás Maduro. A ideia era preservar as estruturas do chavismo, mas remover a figura que os EUA consideravam o principal obstáculo à estabilidade e à democracia. Delcy e Jorge, percebendo a insustentabilidade da situação de Maduro e a crescente pressão internacional, teriam visto uma oportunidade de garantir a continuidade de uma facção do chavismo, mas sob uma nova liderança. A captura de Maduro, portanto, não foi um evento isolado, mas o clímax de um plano maior onde a inteligência americana e as negociações secretas se entrelaçaram. A pergunta que fica é: Delcy Rodrigues sabia da operação de captura? Ela colaborou ativamente? Ou foi uma jogada dos Equimoicilda para forçar a mão dos irmãos Rodrigues e acelerar a transição? A verdade completa ainda está para ser revelada, mas a conexão entre esses eventos é inegável e levanta sérias questões sobre a lealdade e a estratégia política. A captura de Maduro e sua esposa Cília Flores. O momento da captura foi tenso e rápido. As equipes de assalto, utilizando táticas de infiltração e surpresa, invadiram o Palácio de Miraflores. A guarda presidencial, embora numerosa, foi neutralizada com eficiência,
sem que houvesse tempo para uma reação coordenada. Maduro e Cilia Flores foram encontrados em uma área segura do palácio, provavelmente um bunker ou um quarto fortificado. Eles foram surpreendidos e não tiveram tempo de resistir ou de acionar qualquer plano de contingência. A captura foi filmada por câmeras corporais dos operadores das forças especiais, garantindo a prova da operação e evitando qualquer negação posterior. As imagens, embora não divulgadas publicamente em sua totalidade, mostram Maduro e Cilia sendo algemados e vendados, sem ferimentos, mas visivelmente chocados e desorientados. A prioridade era a segurança dos alvos e dos operadores, garantindo que a captura fosse limpa e sem derramamento de sangue desnecessário. A eficiência da operação deixou claro o nível de preparação e a precisão da inteligência envolvida. Transporte para o navio USS Iwo Jima. Após a captura, a fase de extração foi iniciada imediatamente. Maduro e Cilia Flores foram levados rapidamente para um local de exfiltração pré-determinado, provavelmente um aeroporto clandestino ou uma área remota onde helicópteros de transporte pesado, como os MH-60 Black Hawk ou MH-47 Chinook, estavam aguardando. De lá eles foram transportados para o USS Iwo Jima, um navio de assalto anfíbio da Marinha dos Hiroshima, que estava posicionado em águas internacionais, fora do alcance da jurisdição venezuelana. A escolha de um navio de guerra como ponto de custódia inicial não foi aleatória. Ele oferecia segurança máxima, recursos médicos e a capacidade de manter os prisioneiros em um ambiente controlado, longe de qualquer tentativa de resgate ou interferência. A viagem até o navio foi rápida e sem intercorrências, garantindo que Maduro e Cilia estivessem sob custódia americana em questão de horas após a operação. Este passo foi crucial para consolidar a captura e evitar qualquer escalada imediata de conflito em solo venezuelano. Extradição para Nova York. Uma vez a bordo do USS Iwo Jima, Maduro e Cilia Flores foram processados e preparados para a extradição. O destino, Nova York. Maduro era procurado nos Estados Unidos por acusações de narcoterrorismo, lavagem de dinheiro e corrupção, com uma recompensa de 15 milhões de dólares por sua cabeça. Cilia Flores também enfrentava acusações relacionadas a tráfico de drogas e corrupção. A extradição foi formalizada rapidamente, com o Departamento de Justiça do ZEWAI emitindo os mandados necessários. Eles foram transportados para Nova York em um avião militar, sob forte escolta. Ao chegar, foram levados para uma instalação de segurança máxima, onde aguardariam o julgamento. A imagem de Nicolás Maduro, o homem que por anos desafiou os Estados Unidos, sendo levado algemado para um tribunal americano, foi um golpe simbólico devastador para o chavismo e um triunfo para a administração Trump. Isso enviou uma mensagem clara ao mundo: ninguém está acima da lei, especialmente quando se trata de crimes contra a humanidade e narcotráfico, na visão americana. Reações internacionais imediatas. A notícia da captura de Maduro reverberou instantaneamente pelo mundo, gerando uma onda de reações mistas e intensas. A ONU convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança, com muitos países expressando preocupação com a violação da soberania venezuelana e o precedente perigoso que a ação dos ICBCIUA poderia estabelecer. O secretário-geral da ONU pediu calma e respeito ao direito internacional. Organizações de direitos humanos, embora criticassem o regime de Maduro, também levantaram questões sobre a legalidade da operação. A Organização dos Estados Americanos, OEA, dividiu-se, com alguns membros apoiando a ação e outros condenando-a veementemente. A comunidade internacional estava em choque, dividida entre o alívio de ver um líder controverso fora do poder e o medo das implicações de uma intervenção militar unilateral. A captura de Maduro não foi apenas um evento político, foi um terremoto geopolítico que abalou as fundações das relações internacionais. Reações de países aliados. Os países aliados dos Estados Unidos tiveram reações variadas, mas, em geral, houve um apoio cauteloso ou um silêncio estratégico. O Reino Unido, Canadá e Austrália, por exemplo, emitiram declarações que, embora não endossassem explicitamente a operação militar, reconheciam a ilegitimidade do regime de Maduro
e a necessidade de uma transição democrática. Alguns países da América Latina, como Colômbia e Brasil, que haviam sido críticos ferrenhos de Maduro, expressaram um alívio discreto, mas evitaram celebrar abertamente a intervenção, temendo as repercussões regionais. A União Europeia, por sua vez, manteve uma postura mais reservada, reiterando a importância do direito internacional e da solução pacífica de conflitos, mas sem condenar abertamente a ação dos EUAR. O apoio a Juan Guaidó, que havia sido o presidente interino reconhecido por muitos desses países, foi rapidamente transferido para Delcy Rodrigues, que assumiu a presidência interina da Venezuela. Essa mudança de alianças e reconhecimentos foi um sinal claro de que a comunidade internacional estava se adaptando rapidamente à nova realidade. Reações de potências inimigas, Rússia, China, Irã. As reações das potências que apoiavam Maduro foram, como esperado, de condenação veemente. Rússia, China e Irã denunciaram a operação como um ato de agressão imperialista, uma violação flagrante da soberania venezuelana e um crime contra o direito internacional. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia classificou a ação como inaceitável e um precedente perigoso para a ordem mundial. A China expressou profunda preocupação e pediu o respeito à soberania e integridade territorial da Venezuela. O Irã, um dos maiores aliados de Maduro, condenou a intervenção ilegal e alertou para as consequências de tal ato. Essas nações que haviam investido bilhões em apoio ao regime de Maduro viram a captura como um ataque direto aos seus interesses geopolíticos e uma demonstração de força unilateral dos Ibrussenqua. A questão que se levantou imediatamente foi: como essas potências responderiam? Haveria retaliação? A tensão global aumentou consideravelmente, com o mundo observando atentamente os próximos passos dessas nações. Reações da população venezuelana. A reação da população venezuelana foi complexa e dividida, refletindo as profundas fissuras sociais e políticas do país. Para milhões de venezuelanos que haviam sofrido sob o regime de Maduro, a notícia da captura foi recebida com alívio e celebração. Houve manifestações espontâneas de alegria em algumas cidades, com pessoas nas ruas expressando esperança por um futuro melhor. Muitos viram a ação dos EUAR como uma libertação, o fim de um pesadelo que durava anos. No entanto, para os apoiadores do chavismo, a captura foi vista como um ato de traição e uma invasão estrangeira. Houve protestos e condenações, com alguns prometendo resistência. A polarização, que já era profunda, se intensificou. A população, exausta por anos de crise, estava dividida entre a esperança de mudança e o medo do desconhecido. A grande questão era: essa mudança traria a paz e a prosperidade tão desejadas, ou apenas uma nova fase de incerteza e conflito? O futuro da Venezuela, agora sem Maduro, estava mais incerto do que nunca. Impacto nas estruturas de poder internas. A captura de Maduro criou um vácuo de poder imediato na Venezuela. No entanto, esse vácuo foi rapidamente preenchido. Como parte das negociações secretas e da estratégia de transição, Delcy Rodrigues, a então vice-presidenta, assumiu a presidência interina do país. Sua ascensão foi respaldada pelo Tribunal Supremo de Justiça, que declarou a vacância do cargo presidencial e a nomeou como sucessora legítima, com base no artigo 234 da Constituição venezuelana. As forças militares que haviam sido leais a Maduro rapidamente declararam apoio a Delcy, garantindo uma transição relativamente suave do ponto de vista institucional. Essa rápida consolidação do poder por Delcy Rodrigues sugeriu que a transição havia sido cuidadosamente orquestrada, talvez com o conhecimento e até mesmo a colaboração de setores do próprio regime. A oposição, que havia apoiado Guaidó, viu-se em uma nova encruzilhada, com alguns aceitando a nova realidade e outros questionando a legitimidade da ascensão de Delcy. A estrutura de poder do chavismo, embora sem seu líder máximo, parecia ter se adaptado e encontrado uma forma de sobreviver, pelo menos por enquanto, o que Trump declarou após a captura. As declarações de Donald Trump após a captura de Maduro foram tão impactantes quanto a própria operação. Em uma coletiva de imprensa televisionada, Trump declarou que os Estados Unidos iriam governar a Venezuela por um período indeterminado.
Ele afirmou que o objetivo era recuperar os interesses petrolíferos americanos e designar uma equipe para administrar a Venezuela, até que o país estivesse estabilizado e pronto para eleições democráticas. Trump também mencionou que Maduro havia recusado múltiplas ofertas de diplomacia antes da ação militar. Suas palavras foram recebidas com aplausos por seus apoiadores e com condenação por seus críticos. Para muitos, a declaração de Trump confirmou os temores de que a operação não era apenas sobre libertar a Venezuela, mas sobre controlar seus vastos recursos naturais, especialmente o petróleo. A ideia de os Illuminaati a governarem um país soberano, mesmo que temporariamente, levantou sérias questões sobre imperialismo e o direito internacional. A retórica de Trump deixou claro que a Venezuela, sob sua administração, seria tratada como um protetorado, pelo menos por um tempo. Precedentes históricos, Noriega, Hussein, etc. A captura de Maduro não é um evento isolado na história das intervenções americanas. Há precedentes que nos ajudam a entender o contexto e as possíveis consequências. Um dos casos mais notórios é a captura de Manuel Noriega, o ditador do Panamá, em 1989. Noriega, que era um ex-aliado da CIA, tornou-se um alvo do Zewelma por seu envolvimento com o narcotráfico e por desafiar os interesses americanos. A Operação Just Cause resultou na invasão do Panamá, na derrubada de Noriega e em sua posterior extradição para o Zeboare, onde foi julgado e condenado. Outro precedente é a captura de Saddam Hussein, o ex-ditador do Iraque, em 2003, após a invasão do país. Hussein foi encontrado escondido em um buraco, capturado pelas forças americanas e, posteriormente, julgado e executado por crimes contra a humanidade. Esses casos mostram um padrão de intervenção dos Imurpeisnil contra líderes considerados inimigos ou ameaças, muitas vezes com o objetivo de proteger interesses estratégicos e impor a ordem americana. No entanto, cada caso tem suas particularidades, e as consequências de longo prazo variam enormemente. A captura de Maduro se encaixa nesse padrão, mas com suas próprias nuances e desafios, questões legais e internacionais. A legalidade da Operação Fênix Ascendente é um dos pontos mais controversos. De acordo com o direito internacional, a intervenção militar em um país soberano sem o consentimento do Conselho de Segurança da ONU ou sem uma clara ameaça de agressão iminente é considerada ilegal. A Venezuela, como membro da ONU, tem direito à sua soberania e integridade territorial. A ação dos ICNTC foi amplamente condenada por muitos países e organizações internacionais, como uma violação do direito internacional e da Carta da ONU. Os LNQC, por sua vez, argumentaram que Maduro era um ditador ilegítimo, que havia cometido crimes contra a humanidade e que representava uma ameaça à segurança regional. Eles também poderiam invocar o direito de autodefesa, alegando que Maduro estava envolvido em atividades de narcoterrorismo que afetavam diretamente os EUADIA. No entanto, essas justificativas são contestadas por muitos. A captura de Maduro levanta questões fundamentais sobre a ordem mundial, o papel das grandes potências e a validade do direito internacional em um cenário de geopolítica complexa. Quem decide o que é legítimo e o que não é? E quais são as consequências quando essas regras são quebradas? O que isso significa para a Venezuela? Para a Venezuela, a captura de Maduro marca o fim de uma era e o início de um futuro incerto. A ascensão de Delcy Rodrigues à presidência interina, embora possa trazer alguma estabilidade inicial, não resolve os problemas estruturais do país. A crise humanitária, a economia colapsada, a hiperinflação e o êxodo de milhões de venezuelanos continuam sendo desafios gigantescos. A presença e a influência dos EPURMI na administração do país, como declarado por Trump, levantam preocupações sobre a soberania e a autodeterminação. A Venezuela pode se tornar um protetorado americano, com seus recursos naturais sendo explorados por empresas estrangeiras. A população, exausta por anos de sofrimento, anseia por paz e prosperidade, mas o caminho para alcançá-las é longo e cheio de obstáculos. Haverá uma verdadeira transição democrática?
Ou a Venezuela apenas trocou um regime por outro, sob a tutela de uma potência estrangeira? O futuro da nação está em jogo e as decisões tomadas nos próximos meses e anos serão cruciais para seu destino. O que isso significa para a região? A captura de Maduro tem implicações profundas para toda a América Latina. A Venezuela, com suas vastas reservas de petróleo e sua posição estratégica, sempre foi um ator importante na região. A queda de Maduro e a intervenção do Zebrairo podem desestabilizar ainda mais a já frágil geopolítica latino-americana. Países como Cuba e Nicarágua, que eram aliados de Maduro, podem se sentir ameaçados e buscar novas alianças ou estratégias de defesa. A Colômbia, que compartilha uma longa fronteira com a Venezuela, pode enfrentar um aumento na instabilidade, com o fluxo de refugiados e a presença de grupos armados. O Brasil, um gigante regional, terá que reavaliar sua política externa e sua relação com os Islã-Maciú e a nova Venezuela. A ação dos Islã-Maciú pode ser vista como um precedente perigoso, incentivando outras intervenções na região. A América Latina, que por muito tempo lutou contra a interferência externa, agora se vê diante de um novo cenário, onde a soberania e a autodeterminação estão novamente em xeque. O que isso significa para o mundo? As consequências da captura de Maduro se estendem muito além das fronteiras da Venezuela e da América Latina. Para o mundo, este evento levanta questões fundamentais sobre a ordem internacional e o papel das grandes potências. A ação unilateral dos Estados Unidos, sem o aval da ONU, desafia as normas do direito internacional e pode encorajar outras potências a agir de forma semelhante em suas esferas de influência. Isso pode levar a um aumento da instabilidade global, com um enfraquecimento das instituições internacionais e um retorno a uma política de poder bruto. A reação da Rússia, China e Irã, que condenaram veementemente a operação, pode levar a uma escalada das tensões geopolíticas. O controle dos Islã sobre as reservas de petróleo da Venezuela pode ter um impacto significativo nos mercados globais de energia. A captura de Maduro é um lembrete sombrio de que, em um mundo multipolar, as regras podem ser quebradas e as consequências podem ser imprevisíveis. O que isso significa para a paz e a segurança globais? A resposta ainda está para ser escrita. Reflexão profunda sobre consequências. A história nos ensina que as intervenções militares, mesmo as que parecem bem-sucedidas no curto prazo, muitas vezes têm consequências não intencionais e de longo prazo. A captura de Maduro pode ter removido um líder controverso, mas será que resolveu os problemas subjacentes da Venezuela? A imposição de uma administração estrangeira, mesmo que temporária, pode gerar ressentimento e resistência, alimentando futuros conflitos. A exploração dos recursos naturais por potências estrangeiras pode perpetuar um ciclo de dependência e subdesenvolvimento. A questão da soberania e da autodeterminação é central. Um país tem o direito de escolher seu próprio destino, mesmo que esse destino seja imperfeito? Ou há momentos em que a comunidade internacional, ou uma potência em particular, tem o direito de intervir para salvar um povo de seu próprio governo? Essas são perguntas complexas, sem respostas fáceis. A captura de Maduro nos força a confrontar essas questões e a refletir sobre o verdadeiro custo da intervenção, tanto para os que intervêm quanto para os que são intervencionados. O que você pensa sobre isso? E assim chegamos ao fim de mais uma análise profunda e sem filtros. A história da captura de Nicolás Maduro é um lembrete poderoso de como a geopolítica é complexa e imprevisível. As consequências desse evento ainda estão se desdobrando, e o mundo observa atentamente os próximos capítulos dessa saga. Se você chegou até aqui, é porque valoriza a informação de qualidade e a análise crítica. Por favor, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas investigações. E o mais importante, deixe seu comentário abaixo. Queremos saber sua opinião. O que você achou da operação? Quais você acredita que serão as consequências de longo prazo para a Venezuela e para o mundo? Sua perspectiva é fundamental para enriquecer nosso debate. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam refletir sobre esses eventos cruciais. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima.